Olá a todos, eu me chamo Juliano Milhomem Ribeiro, sou engenheiro agrônomo e inspetor de defesa agropecuária, mestre em proteção de plantas e atualmente respondo pelo Programa Estadual de Agrotóxicos e Afins da ADAPEC, a Agência de Defesa Agropecuária do Estado de Tocantins. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que tem gerado um pouco de dúvidas em relação ao uso dos agrotóxicos por parte dos produtores e da sociedade como um todo, e nós reservamos esse espaço aqui para estarmos sanando essas dúvidas. E no final da apresentação, caso ainda reste alguma dúvida, o nosso contato vai estar disponível para aqueles que quiserem nos contactar. Nós estamos à disposição de todos, tudo bem? Então vamos começar falando sobre a nossa missão, a missão da ADAPEC, que é promover a defesa agropecuária, contribuindo para o desenvolvimento sustentável do agronegócio e melhoria da qualidade de vida da sociedade tocantinense. Então é importante salientar que nós contribuímos para o desenvolvimento não apenas do agronegócio, mas do desenvolvimento sustentável do agronegócio. Essa é a nossa base, é a sustentabilidade. E quando nós promovemos a defesa agropecuária, nós promovemos a melhoria da qualidade de vida da sociedade tocantinense. Então, aqueles que puderem conhecer melhor o campo de atuação da ADAPEC vão entender a importância que esse órgão representa para os tocantinenses e para a promoção da qualidade de vida de toda a sociedade tocantinense. Então, nós temos como visão de futuro sermos reconhecida como uma instituição de excelência em defesa agropecuária. Então, para nós falarmos sobre os agrotóxicos, precisamos entender o que são esses produtos que muitas das vezes geram um pouco de dúvida na mente de muitos, né, onde confundem qualquer produto químico com um agrotóxico. E na realidade, por exemplo, um baygon ele não pode ser considerado como um agrotóxico, mas para muitos, né, eles têm aquilo como um agrotóxico. E não é bem por aí, né? Um produto do sanitário que possui uma legislação específica para ele. Mas a Lei 7.802 nos traz a classificação de um agrotóxico, que é um produto, são os produtos e os agentes dos processos físicos, químicos ou biológicos. Então é importante a gente observar que não apenas os químicos, né? Os formulados químicos que a gente tem, né? Mais contato em relação à nomenclatura do termo, né? Mas os biológicos e os físicos também são considerados como agrotóxicos por essa norma. Então, tudo aquilo que vem ser utilizado para o controle, né, do que nós chamamos de pragas, né, esse produto ele é classificado pela nomenclatura como um agrotóxico, né, ou seja, contanto que seja destinado aos setores de produção, armazenamento, beneficiamento e por aí vai. E aí, a fim de preservá-las da ação danosa dos seres considerados nocivos. Então, todo ser vivo considerado nocivo, nós entendemos que são conhecidos como pragas. Mais para frente a gente vai saber o que são essas pragas, né? Bom, o termo agrotóxico, a gente pode utilizar outro termo? Bom, de maneira informal, sim. Agora, de maneira técnica e legal, não. O termo correto é agrotóxico, mas a gente pode conhecê-los como produtos fitossanitários, agroquímicos, pesticidas, defensivos agrícolas e tantos outros nomes, né? O Brasil adotou o termo agrotóxico, existem outros países que adotou o termo pesticida, né? Outros produtos fitossanitários, e por aí vai, mas tudo é uma coisa só, tudo é para ser utilizado, né, na agricultura com o fim de controlar as pragas. Quem são essas pragas, né? Segundo a resolução da FAO, é toda e qualquer raça, espécie ou biótipo de planta, animal ou agente patogênico nocivo às plantas ou aos produtos vegetais. Então, tudo que vem causar dano, prejuízo à produção de alimentos, vamos entender assim, é considerado praga. Bom, aí nós temos vários exemplos de pragas, né? Temos aí nematóide, temos um exemplo da requeima da batata, que causou a morte de mais de 1 milhão de pessoas na Irlanda. Então, quando acometeu os campos de produção de batata lá na Irlanda do Norte, morreram mais de 1 milhão de pessoas, né? Um fungo conhecido como Phytophthora infestans. E aí também tem a filoxera, que causou prejuízo econômico na produção de vinho na Itália. Nós temos lagarta, nós temos besouros, né? Conhecidos como gorgulhos e tantos outros, né?
O grupo de insetos que nós mais temos pragas conhecidas é o grupo dos besouros, né, que são os coleópteras, né? Então, bem, então tudo que causa dano às plantas, né, à produção de alimentos, aos vegetais, nós entendemos como pragas, tá bom? E os agrotóxicos são os produtos utilizados para o controle dessas pragas. Então vamos falar recentemente da mudança que ocorreu na questão do rótulo dos agrotóxicos, formulados, químicos e biológicos formulados. Então o que acontece? Havia-se antigamente 4 classes de agrotóxicos e agora alterou-se devido a uma exigência da União Europeia. E aí a Anvisa, juntamente com outras instituições, criaram a RDC número 294 para trazer essa mudança, né, que foi exigida, e agora as empresas são obrigadas a alterar em seus produtos. E antigamente nós tínhamos o quê? Classificação 1, extremamente tóxico, coloração da tarja vermelha. Classe 2, altamente tóxico, coloração amarela. Classe 3, medianamente tóxico, coloração azul. E classe 4, a última, pouco tóxico, coloração verde. Então, quando você se deparava com um produto ali, como você está vendo ali embaixo, coloração amarela, por exemplo, você já sabia que aquele produto era altamente tóxico. Bom, agora mudou, né? E aí nós temos aí, ó, por exemplo, extremamente tóxico, havia 698 produtos registrados com essa classificação. E aí, com a coloração vermelha, ainda permanecem 2 classes, que são a classe de número 1, e aí você tem a classe extremamente tóxica e a classe altamente tóxica. Então, a altamente tóxica, que era amarela, ela passa a ser a coloração vermelha agora, tá? Juntamente com a extremamente tóxica. E aí, de 698, caiu para 43 produtos extremamente tóxicos e 79 altamente tóxicos. Isso naquela época que a instrução normativa entrou em vigor. Então, classe 2. Antigamente era altamente tóxico, haviam 290 produtos e a coloração era amarela. Agora, né, é moderadamente tóxico e possui 136 produtos considerados moderadamente tóxicos de coloração amarela. Então, abaixo, medianamente tóxico, que era o que a gente tinha antigamente, coloração azul, havia 657 produtos, e hoje as classes pouco tóxico e improvável de causar dano agudo que surgiram são as que mais concentram produtos, né, registrados com essa classe toxicológica, classe número 3. Então, pouco tóxico, 599 produtos, improvável de causar dano agudo, 899. E a classe número 4, que era pouco tóxico, que havia 264 produtos, hoje é uma classe conhecida como sem advertência, né? Não há advertência, conhecido como não classificado, né? A classe de não classificado, contendo ali 153 produtos e 15 produtos que não possuem categorias. Então, houve essa mudança aí agora. Então, nós temos extremamente tóxico, vermelho, altamente tóxico, vermelho, moderadamente tóxicos, tóxico amarelo, pouco tóxico azul, improvável de causar dano agudo azul. E aí, coloração verde é não classificado, tá bom? Essa foi a alteração que a Anvisa fez, seguindo uma exigência da União Europeia. E aí a gente, para elucidar aqui, a classe extremamente tóxica, antigamente era que havia mais produtos registrados, né? 698 produtos. Hoje é uma das classes que menos tem produtos. Então, dela saíram vários produtos, né? 43 produtos permaneceram como extremamente tóxicos, 55 caíram para altamente tóxico, 75 produtos que eram extremamente tóxicos agora são moderadamente tóxicos, 277 produtos que eram extremamente tóxicos agora, com essa nova mudança, passaram a ser pouco tóxicos, e 243 produtos que eram extremamente tóxicos passaram a ser improváveis de causar dano agudo. E 5 produtos que eram extremamente tóxicos passaram a ser não classificados, sem advertência, tá bom? E aí esses produtos são empregados, como a gente viu, para estarem controlando as pragas. Mas
o que essas pragas representam na agricultura em termos de prejuízo? Será que realmente há necessidade de usar esses produtos hoje em dia? Bom, alguns entendem que sim, outros entendem que não, mas nós vamos ver aqui o percentual de perdas em decorrência de pragas e doenças e plantas invasoras. Vamos entender pragas não como um termo genérico, mas como os insetos e outros artrópodes, tá bom? Então são responsáveis aí por 14% de perdas na agricultura. Isso é um nível macro, né? A nível mundial, tá? 14% de perdas ocasionadas por pragas. Doenças, fungos, vírus, bactérias, causando aí em torno de 12% de perdas, de prejuízo. E as plantas invasoras, 9% de prejuízo, totalizando aí 35% de perdas. Isso só a nível de campo, fora a questão de perdas pós-colheita, tá? Mas a nível de campo são 35% de perda. E aí nós temos a distinção entre países em desenvolvimento e países desenvolvidos. Os países em desenvolvimento, as pragas acometem 38% das suas lavouras, né, da sua produção. E os países desenvolvidos, 9% de perda em decorrência de pragas, ataque de pragas. Em relação a doenças, em países em desenvolvimento, nós temos aí perdas em torno de 27% e países desenvolvidos, 14%. Você deve estar se perguntando, mas por que essa diferença entre países em desenvolvimento e países desenvolvidos? Será que as pragas têm mais preferência por locais menos desenvolvidos? Bom, na verdade não é isso. Se nós observarmos, né, o globo terrestre, nós vamos ver ali a linha do Equador, correto? Acima da linha do Equador estão contidos ali a maioria dos países desenvolvidos, né? A América do Norte ali, os Estados Unidos, o Canadá, a Europa. Então, a maioria dos países desenvolvidos estão acima da linha do Equador. E abaixo da linha do Equador, a grande maioria dos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Outro fator, questão climática, tá? Questão climática. Basicamente é isso, é o clima, que acima da linha do Equador, os países desenvolvidos possuem um clima temperado e abaixo da linha do Equador, a maioria dos países, clima tropical. Clima tropical é um clima mais favorável ao surgimento de pragas e doenças. E climas temperados nós temos menos surgimento, até porque eles possuem um inverno rigoroso, e esse inverno rigoroso por si só já é um agente de controle de pragas. Então, quando existem aquele período ali de neve prolongada, então aquilo ali por si só já controla grande número de pragas, tá bom? E nós aqui no Brasil não temos essa situação, pelo menos na grande maioria dos estados. E aí nós temos aqui o produto agrotóxico formulado, químico, conhecemos ele, né? É o mais, vamos dizer assim, visado em relação a controle de uso, controle de registro e tudo mais. Demanda muito cuidado, porque é um produto nocivo à saúde, né? Um produto que pode causar a morte. É um produto que, quando manipulado de maneira incorreta, vai trazer grandes prejuízos ao meio ambiente, vai trazer grandes prejuízos à saúde das pessoas, tá bom? Então, assim, precisamos ter muito cuidado, né? Aqueles que querem utilizá-lo, né, procurem seguir dentro das normas, né, para que não ocorra nenhum problema. Então, esse é o tipo de agrotóxico mais conhecido. Vejamos aqui, por exemplo, uma situação que tem ocorrido bastante: o avanço de lavouras para as cidades. Então, veja bem, é por isso que nós estamos aqui hoje, né, tratando sobre esse assunto. E aí, com essa situação, com esse avanço do agronegócio, que é positivo, né, a gente quer que realmente o agronegócio se desenvolva, mas, como a gente falou no início, de maneira sustentável, correto? A ADAPEC emitiu essa instrução normativa com a finalidade de preservar, como nós vimos lá no início, promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Então, visando tanto a qualidade de vida do produtor como da população que está morando próximas a essas áreas, né, de produção agrícola, né, para que tudo ocorra em harmonia, né, produção de maneira harmônica, tá bom? Então, o primeiro ponto dessa norma que nós podemos observar aqui
É o artigo 3º. Bom, fica proibida a utilização de agrotóxicos em ambiente urbano, ainda que em pequenas quantidades, salvo disposições em contrário previstas na legislação. Veja bem, isso aqui foi algo de maneira a explicitar algo que já está na norma. Então, não é que a ADAPEC criou isso daqui, não. Isso aqui não foi criado pela ADAPEC. Isso já existe na lei de agrotóxicos. É proibido o uso de agrotóxicos em ambiente urbano. Só que, por haver essa confusão do que é agrotóxico, do que é domínio sanitário, então a ADAPEC achou por bem emitir esse artigo, colocar esse artigo para elucidar qualquer dúvida que possa ocorrer em relação ao uso de agrotóxicos em ambiente urbano. Mas veja que se é um agrotóxico, pessoal, o nome já fala tudo, ele é agro, ele tem que ser utilizado no meio agrícola. Que você pode ver, muitas das vezes, é alguém está utilizando um domínio sanitário, né, para ambiente urbano. Então aí já é outra situação. Na utilização dos agrotóxicos, deverão ser observadas no mínimo as seguintes distâncias. Olha aqui, ó, inciso 1º, para pulverizações com aplicação terrestre mecanizada, 200 metros de mananciais de captação de água para abastecimento da população. Então, pessoal, é manancial de captação de água para quê? Abastecimento da população, 200 metros. A linha B, 100 metros para cidades, vilas, povoados, bairros, aldeias indígenas, comunidades quilombolas, salvo quando utilizado produto biológico, natural ou afim. Então, veja bem, é de 100 metros, quando a sua lavoura estiver próxima a esses locais citados. Porém, se o produto que você for utilizar for um produto natural, um produto biológico ou um afim, vamos dizer assim, em relação a que não é um formulado químico, então beleza. Então não precisa observar esses 100 metros, porque é um produto natural. Agora, vamos aqui. Moradias isoladas. Grupamento de animais, 50 metros. Mesma situação. Se for utilizado biológico natural afim, também não precisa dessa situação. Tá bom? Então, gravem bem esses distanciamentos. 200 metros para abastecimento de água, manancial de abastecimento de água, 100 metros para cidades, vilas, 50 metros para moradias isoladas e grupamento de animais. Isso quando tratar de quê? Aplicação terrestre mecanizada, tá bom? Tá aí, pessoal, um exemplo do que é um manancial de água para abastecimento da população. É isso daí, tá bom? Um exemplo. Pode ser um menos sofisticado, pode ser, se é para abastecimento da população, tem que respeitar os 200 metros, tá bom? Um exemplo aí em relação às cidades. Se acontecer uma situação semelhante dessa, pessoal, tá perto de uma cidade, perto de uma escola, 100 metros, tá bom? Povoados, comunidades quilombolas, aldeia indígena, que for. Obedeça o distanciamento mínimo de 100 metros, tá bom? E aí, pulverizador costal, precisa seguir esse distanciamento? Sim, só que é menor, né? Com pulverizador costal, ou tecnologia semelhante, a distância é de 50 metros quando for um atomizador costal motorizado, tá? Quando é aquele motorizado, então a distância é de 50 metros. Quando é o pulverizador convencional, é de 20 metros, tá bom? Mesma situação, salvo quando utilizado produto biológico, natural ou afim. Tá aí um exemplo, o produtor aplicando no distanciamento indicado, né, utilizando o EPI correto e tudo mais. Então, quando é o costal, esse costal convencional segue os 20 metros. O atomizado, motorizado, segue de 50. E aí outro ponto importante que gerou muito questionamento por parte dos produtores, que é o custo para aplicador. Então vamos aqui. Você pode ser o dono da propriedade e não aplicar o produto, tá bom? Aquele que for aplicar o produto na sua propriedade, ele deverá possuir o custo de aplicador, tá? Se na sua propriedade o senhor for o próprio aplicador, então o senhor terá que ter esse custo de aplicação, tá bom? Isso para quê? Para evitar de causar danos ao meio ambiente, prejuízos à sua saúde, né? Com isso, nós vamos reduzir o número de hospitalizados, né? Olha onde que a defesa agropecuária chega, né? Até na redução de número de contaminados por agrotóxicos, né? Através de medidas
legislativas, né, como nós estamos vendo aqui. Então, o curso de aplicador, gente, é para você saber o que são os pictogramas, o que representa um pictograma de uma embalagem de agrotóxico, entendeu? As colorações, aquilo que nós vimos aqui mais cedo, né? Você obviamente verá no curso também, em relação a isso, né? O que isso representa. Então você vai aprender como que você deve manusear esse produto de modo a resguardar a sua saúde, a saúde do seu próximo e a saúde do meio ambiente como um todo, né? Então isso vai reduzir grandemente o número de impactos. O curso ele deve ter no mínimo 20 horas, né? E ele deve versar sobre o uso correto e seguro desses produtos, tá bom? Conforme a legislação vigente. Então, aqui um exemplo mais ou menos de um curso ocorrendo aí em relação ao uso de defensivos agrícolas. E esse curso precisará ter como um profissional ministrante um engenheiro agrônomo ou um engenheiro florestal que sejam legalmente habilitados, tá bom? Então, no parágrafo 2º aqui, ó, a validade do curso é de 3 anos e quando esse prazo encerrar, você precisará fazer uma reciclagem. Essa reciclagem ela vai ser por no mínimo 8 horas, de no mínimo 8 horas, e a validade dela também será de 3 anos, tá bom? Então, quem já possui o curso, você pode estar se questionando, mas eu já tenho o curso. Bom, se você já tem o curso, você não precisa fazer ele de novo. Você só precisa observar quando acabar a validade dele, do seu curso. Vamos dizer que você fez agora em 2019, tá bom? Então, quando for lá em 2022, você vai precisar fazer a reciclagem, tá bom? Então, a única coisa que você vai precisar fazer, no mínimo 8 horas, é isso. E a reciclagem vai ter essas 8 horas, né? Para validação do curso. E outra situação, o profissional ele não necessariamente, nesse primeiro momento, precisará estar inserido, tá, numa instituição de ensino. Nesse primeiro momento, tendo em vista que as instituições de ensino que nós temos hoje, que podem fornecer esse curso, não conseguirá suprir a demanda, né, total do Tocantins. Mas, posteriormente, a gente vai estar alterando isso daí, vai estar inserindo outras situações, né, vai estar melhorando isso daí, tudo também para facilitar a vida do produtor. Mas, nesse primeiro momento, o mais fácil e mais viável é que o engenheiro agrônomo ou florestal possa ser, inclusive, autônomo para dar esse curso. Não tem problema nenhum. Ele só precisa ter essa formação, que é o profissional mais competente e qualificado para tratar de agrotóxicos, que estuda do início ao fim na sua graduação, né, a questão dos agrotóxicos. Então vamos falar agora sobre o cadastro de aplicadores, que é outro ponto importante também, que tem gerado grande dúvida por parte dos produtores. Então veja bem, no artigo 8º está falando que para a aplicação de agrotóxicos no estado de Tocantins, o aplicador deverá realizar o cadastro na Agência de Defesa do Estado. Então, se você faz o uso ou se você aplica o produto, você deverá se cadastrar na ADAPEC. Esse recadastro ele é o que? Anual. Tá? Você faz o cadastro e anualmente você tem que estar se recadastrando. Isso para que a gente consiga monitorar melhor como que está sendo feito o uso de agrotóxicos no Tocantins. Tá? Então, um cadastro muito importante. Mas eu vou ter que sair da minha fazenda para ir na ADAPEC fazer esse cadastro? Não. Nós estamos providenciando uma plataforma digital, né, para que o produtor agropecuário faça esse cadastro na sua fazenda, na sua casa, onde ele tiver internet, acesso à internet, para ele não precisar se deslocar até a agência. Então, para facilitar para os agricultores, tá bom? Esse cadastro será realizado de maneira digital, tá bom? Pessoal, no mais era isso que a gente tinha para falar sobre a questão das mudanças. Existem outras situações também, qualquer dúvida que tenha gerado, que você ainda tenha tido, tá aqui nosso contato, e-mail, telefone, tá bom? E como eu sempre falo, né, a pior praga é a desinformação. Então, a gente precisa estar constantemente se informando sobre os assuntos para não cairmos, né, num erro grande, né? Então, estamos aí à disposição de toda a população tocantinense. Eu agradeço esse espaço que foi concedido. Muito obrigado a todos e mais uma vez nos colocamos à disposição de todos. Um forte abraço e fiquem com Deus.